Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Sou a engenheira Miriana Marques, estou vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto. Em continuidade à nossa programação da segunda semana da Engenharia Nacional, vamos agora para o primeiro painel da tarde, os avanços e desafios das obras do Estado de São Paulo. Gostaria de chamar ao palco Sérgio Codelo, presidente do DR. José Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia. Regis Glen Oliveira, presidente da Semana de Engenharia. Ivan Bertrand Wattali, vice-presidente de Assuntos Externos do Instituto de Engenharia. E para moderar este painel, chamo ao palco Alfredo Savelli, ex-presidente do Instituto de Engenharia e presidente do Conselho Consultivo. Uma boa palestra a todos. Você que está participando de eventos como esse, são frutos de parceria do Confea, com os CREAs, com as nossas entidades ao redor de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem nas nossas redes sociais tudo o que está acontecendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Grande abraço. A sustentabilidade se baseia em atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. É uma preocupação que, juntamente com o combate às mudanças climáticas, passou a orientar a atividade da Acciona. Isso significou fazer negócios de uma maneira diferente. Business as unusual. No entanto, sustentabilidade não se reduz apenas a cuidar do meio ambiente, mas de todo o ecossistema. Não se trata apenas de evitar danos. É preciso dar um passo além, regenerar e deixar as coisas melhores do que estavam. Graças à sua visão pioneira, a Acciona sabia que o paradigma da sustentabilidade tinha que evoluir do aspecto ambiental para focar ainda mais na sua dimensão social. Um modelo em que seus projetos, além de proteger o meio ambiente, melhoram a vida de quem ali vive, caminhando assim para uma sociedade positiva. A humanidade precisa de respostas. E a Acciona oferece soluções para esses grandes desafios por meio dos seus negócios em energia, água e infraestrutura regenerativa, ao mesmo tempo em que gera um saldo positivo em educação, igualdade de oportunidades e progresso, construindo assim uma sociedade positiva. E faz isso desenvolvendo a sua atividade por meio de 3 dimensões. Começando pelas pessoas que compõem a Acciona, cujo trabalho impacta e se estende às comunidades nas quais atua e que, finalmente, se projeta em toda a sociedade, com a única aspiração de criar um superávit de bem-estar. Porque se queremos contribuir para o futuro do planeta, temos que promover uma sociedade positiva, aquela que prioriza o bem-estar de todos. Acciona. Business as unusual. Bom, dando continuidade à Semana Nacional da Engenharia, então vamos ter hoje o nosso tema, os avanços e desafios das obras do Estado de São Paulo, evidentemente dando enfoque para a área rodoviária. Então, temos como palestrante o engenheiro, coronel e engenheiro, porque ele é formado na Academia Nacional, na Academia de Agulhas Negras, mestre em operações militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Foi superintendente
do DINIT de Amapá, de Pará e de São Paulo. Coordenou a duplicação da BR-163 Cuiabá-Santarém. Portanto, tem bastante coisa para nos contar sobre essa luta dessa ligação do centro com o norte do país. Atualmente é presidente do DR São Paulo. Os temas que provavelmente ele vai abranger, né, dentro do DR São Paulo. Desculpa, você esqueceu um título importante. Acabou de se associar ao seu Instituto de Engenharia. Ah, é. Então é nosso associado. Bom, o programa São SP para toda a obra. Programa de modernização do sistema viário. Intervenções em grandes rodovias, estradas estaduais e concedidas. Recuperação de pavimento, duplicações, recuperação funcional, intersecções viárias, iluminação, melhorias de trevo e recapeamento. 817 obras UDRs, investimento de 14 bilhões. Essa é a meta desse Estado, desse governo. E 617 obras da Artesp, com investimento de mais 15,4 bilhões. Outro tema, outro programa, é o Brasil RAP São Paulo, Brasil RAP SP. Plano para garantir rodovias estaduais com elevados níveis de segurança. Metodologia internacional IRAP, identificando trechos de riscos e propondo melhorias. E dentro deste plano de ação, desse Brasil RAP São Paulo, SP, gestão de segurança viária, vias mais seguras de mobilidade, veículos mais seguros, comportamento do usuário, tratamento pós-acidente. Muito obrigado, doutor, o engenheiro e coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento, em nome do Instituto de Engenharia. O senhor está com a palavra. Primeiro, deixa o presidente dar uma mensagem. Pessoal, vocês me desculpem, o nosso convidado vai desculpar também, mas eu queria dividir com vocês uma notícia que chegou agora há pouco para nós aqui, que nos deixa, a nós brasileiros, muito felizes. O IBAMA acaba de autorizar a Petrobras a fazer a perfuração do primeiro poço na margem equatorial. Acho que todo mundo pode avaliar a importância dessa decisão e o Instituto de Engenharia se empenhou, junto à Petrobras, junto ao Ministério de Minas e Energia, né, para que, respeitando profundamente tudo aquilo que o meio ambiente merece, o Brasil pudesse ter a oportunidade de explorar petróleo na margem equatorial. Para os senhores terem uma ideia, aquela plataforma que está lá sediada, aguardando essa decisão, custa $4 milhões por dia. E o poço está avaliado em $850 milhões. Portanto, eu acho que para todos nós brasileiros é uma excelente notícia para que a gente possa efetivamente explorar adequadamente as nossas riquezas minerais. Muito obrigado a todos. Desculpe, Sérgio. Mas com uma notícia dessa boa, né? Então a gente aguarda. E quem dera que, na esteira dessa autorização, venha também a autorização para que a gente possa fazer a pavimentação de toda a BR-319, que muitos dos brasileiros não entendem a importância dela para a região norte do país, né? Quando a gente pensa em logística, muitos brasileiros imaginam a região norte já é bem servida, né, pelo Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, mas a logística terrestre ela complementa a logística, né, aquaviária. E essa rodovia que liga Porto Velho a Manaus ela é muito importante para aquela região. Então, as pessoas às vezes se enganam achando que a rodovia, que a 319, ela vai impactar negativamente toda a região amazônica
com exploração principalmente de madeira, mas muito pelo contrário, ela vai propiciar, na verdade, a fiscalização de todos, a atuação dos órgãos de fiscalização naquela região. Na mesma esteira, né, que também sejam liberados e voltem ao tema a implementação da ferrovia entre Cuiabá e Santarém, também, que é algo que estava no governo com o nosso ministro, então o ministro Tarcísio, estava muito bem alinhada, né, para que ocorresse, e também ela sofreu um revés em sua implementação, e que é uma grande barreira, na verdade, para impacto naquela região, na parte de meio ambiente. Então, que na esteira aí da autorização, agora para a exploração de petróleo naquela região do Amapá, que venha também essas outras autorizações aí. Bom dia, boa tarde a todas as pessoas. Já fui apresentado aqui, me chamem por Sérgio, né, Sérgio Codelo. Eu sou, na verdade, eu sou oficial de engenharia e administrador, né? Quando eu soube que um administrador poderia fazer parte do Instituto de Engenharia, eu não me fiz de rogado, então já fiz a minha inscrição. Então, a partir de hoje, nós somos o Instituto de Engenharia, contem com todo o meu trabalho e empenho. Uma salva de palmas a nosso. Eu só não paguei a primeira mensalidade ainda, estou guardando só um boleto, mas já está ali, né? Mas boa tarde, então, de maneira formal. Então, boa tarde ao nosso Dr. Jardim, presidente do Instituto de Engenharia, a doutora Miriana, vice-presidente do Instituto de Engenharia, em nome de quem cumprimento toda a diretoria executiva do nosso instituto, ao doutor Regis, diretor Convisão, presidente também da Semana Nacional de Engenharia e enólogo, né? Como? Enófilo. Ivan, vice-presidente de Assuntos Externos do Instituto de Engenharia, e doutor Alfredo, ex-presidente do Instituto de Engenharia e moderador aqui no nosso painel. Então, boa tarde à plateia, a todos que estão nos assistindo, principalmente aos organizadores do seminário, apoiadores e patrocinadores. Então, boa tarde. Vai ser bem uma conversa, não trouxe nenhuma apresentação formal, e já me sinto muito à vontade aqui, acho que é a terceira ou quarta vez que eu volto para falar aqui no Instituto de Engenharia. Eu me sinto muito à vontade também para falar da instituição que eu estou à frente, e de um trabalho que iniciou com a gestão do Tarcísio, com orientação do nosso governador, com o aval do nosso governador, para a modernização da instituição, daquela autarquia, Departamento de Estrada de Rodagem. E, nessa esteira, apresentar as obras que nós temos feito, que nós planejamos fazer, ainda no governo Tarcísio, e, claro, assim como nós não paralisamos nenhuma obra que herdamos de outro governo, palavras do nosso governador Tarcísio, um termo que ele usa, uma forma que ele utiliza muito, que a troca de governo, ela é simplesmente uma corrida de bastão, que alguém fez o seu melhor, que foi o governador que saiu, passou o bastão para nós, e nós estamos fazendo o nosso melhor, para que a gente entregue o bastão para a próxima gestão. E é um trabalho muito profundo que nós temos feito lá, e assim, todos os comentários que eu fizer, então eu não estou falando de A, B ou C, mas sim da situação que nós encontramos no departamento e da situação que nós queremos entregar. Quem nos passou também não tem culpa nem responsabilidade de como o departamento estava, porque a gente percebe no Estado de São Paulo que o serviço público de São Paulo ele parou no tempo. Não foi o DR, não foi o DAE, não foram todas as instituições, por falta de concurso, de progressão na carreira, e muitos servidores se sentindo, né, naturalmente desestimulados a prosseguir e entregar o melhor para o Estado, mesmo sabendo que isso aí é um dever de todos nós, servidores públicos. Bom, enfim, hoje vou iniciar aqui com a parte que a população mais sente, que ela recebe esse produto do Departamento de Estrada de Rodagem, que é a manutenção, que é a conservação de rotina das rodovias. E quando a gente recebeu a administração do Departamento de Estrada de Rodagem, a gente notou que havia possibilidade que nós melhorássemos
os contratos de conservação de rotina e a própria conservação de rotina. Então, qual foi a nossa primeira ação? Empregar todas as nossas forças naquilo que estava criando uma depreciação no patrimônio público do Estado de São Paulo, que era a manutenção da drenagem das nossas rodovias. A gente encontrou muitos e muitos quilômetros, mas uma quantidade muito grande de sistema de drenagem entupido, assoreado, que estava impactando negativamente as rodovias do Estado de São Paulo. E foi o primeiro ponto que nós atacamos nas rodovias do Estado de São Paulo. Então, essa foi uma grande virada de chave. Muitas pessoas vão falar, mas isso é óbvio, né? Claro que você tem que atacar isso aí. Mas não estava sendo atacado. Não estava sendo atacado por falta de fiscalização, por falta de empenho de fiscalização, por falta de empenho de algumas empresas, e, infelizmente, foi algo que a gente constatou. Fato é que, hoje, essa parte de conservação e, principalmente, de ação no sistema de drenagem é algo que eu consigo afirmar que 100% do nosso sistema de drenagem foi verificado. Claro que acontecem os problemas anuais, mas 100% do nosso sistema de drenagem foi verificado, e algo que a gente está implementando. A gente tem um site Dados Abertos, que a gente está colocando todo o patrimônio público de rodovias, ele está hoje no site Dados Abertos do DR. E lá vocês encontrarão a tabela Excel ainda, com todas as obras de arte, corrente ou especial, com a extensão, com a sua localização. E o próximo passo agora, que nós vamos implementar, vai ser com a sua condição de manutenção, com a última inspeção e com fotos. Então, isso aí, todo cidadão vai poder conferir, isso faz parte do controle social, algo que a gente está implementando muito forte lá no Departamento de Estrada de Rodagem. Na semana passada, até tive, só pegando um gancho aqui, a gente tive a felicidade de comparar, tem um site do governo que é só dados abertos, e lá tinha a colocação do DR dentre todas as instituições do Estado de São Paulo. Um compromisso da nossa diretoria, da atual gestão, é nós sermos a instituição mais transparente do Estado de São Paulo. E hoje, no site de dados abertos do governo, da CGE, o DR já aparece como a instituição que tem mais dados no site de dados abertos. Nós temos 29 conjuntos de dados, não são 29 dados, são 29 conjuntos de dados para que a população possa acompanhar e exercer o controle social. A instituição só vai se desenvolver, os servidores só irão também, não é que só irão, mas sentirão muito mais estimulados a executar a sua atribuição a partir do momento que o cidadão ele executa o controle social. Então, é uma grande guinada, acho que no modus operandi da autarquia, em se colocar com a intenção de ser a instituição mais transparente do Estado de São Paulo. E eu digo, e isso não vai parar aqui, não vai parar somente nessas informações que nós estamos colocando no site. Algo que há um distanciamento muito grande da população são as audiências públicas. A gente está entregando agora, nós vamos em breve assinar contrato dentro do financiamento do BID, de uma rodovia que é 123, e quando a gente recebe, por exemplo, eu recebo lá na presidência prefeitos da região ali de Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão, e eles trazendo demandas para uma obra que nós já vamos contratar, e aí ele pensa, poxa, mas essa minha sugestão não foi acatada, eu não fui perguntado sobre isso, sobre essa obra. Então, é algo que a gente quer distanciar das decisões, aproximar das decisões. Se eu vou fazer uma obra, no início, ali entre o projeto básico e o projeto executivo, eu tenho que ouvir a população. Eu tenho que ouvir aquelas pessoas que são os usuários, que estão na ponta da linha, que vão se servir do instrumento. E isso não tem sido uma constante, não é rotina. A gente atende aquelas rotinas que a lei obriga quando é determinado o valor da obra. Mas a população ela tem que ser ouvida a todo momento. Então, isso também faz parte do dados abertos, isso faz parte da transparência da instituição.
E isso faz parte do controle social, a gente ter a coragem de ir até a população e perguntar sobre quais são as suas necessidades e se aquilo que a gente está fazendo realmente atende as pessoas que são as usuárias da rodovia, do nosso patrimônio. Então, essa é algo que é um aspecto que nós estamos mergulhando dentro do departamento. Voltando para a conservação de rotina, nós estamos, desculpe, gente, estamos saindo de um patamar de investimento de 900 milhões de reais para os 12 mil quilômetros de rodovia, para um patamar de 1,4 bi, ou seja, a gente está aumentando em 55% os valores e a quantidade de serviço no contrato de conservação de rotina. Estamos implementando um nível de serviço bem maior do que estamos executando, principalmente na parte de roçada, para que a gente mantenha a faixa de domínio desimpedida, limpa, e também para colaborar, né, com a diminuição dos focos de incêndio. E aumentando consideravelmente a quantidade de serviço, incluímos na conservação de rotina a conservação de rotina das obras de arte especial, que não existia no Estado de São Paulo, não existia dentro do DR. Então, a conservação de rotina das obras de arte especiais eram feitas de maneira esporádica e quando havia necessidade. Então, a conservação de obras de arte especial ela está incluída no nosso contrato, na nossa licitação, que vai correr agora no dia 30 de outubro. Dando tudo certo, daqui a 2 meses nós teremos aí 31 contratos de conservação de rotina. Nós diminuímos a quantidade de contratos de 51 para 30, e a gente fala que é 30 mais 1, porque incluímos um lote especial para Ponte Pênsil, que é um outro problema do Estado de São Paulo, que muita gente não sabe, né, que, na verdade, a Ponte Pênsil ela ainda está naquela penumbra de quem é o dono. Então, eu falei, se quem eu não sabe quem é o dono, daqui que eu tomo conta. Então, nós vamos fazer a manutenção de rotina da Ponte Pênsil a partir desse certame. Um contrato, um lote somente para a Ponte Pênsil. É importante a gente ressaltar que ela não está dentro da malha não concedida, né? Então, a 055 ela termina ali antes e ali já é o município de São Vicente. Mas o DR, né, não se absteve aí da obrigação e da iniciativa de trazer para si a manutenção de rotina da Ponte Pênsil. Bom, em termos assim genéricos, acho que se deixar eu falo demais, né? Eu tenho que me controlar. Eu ainda estou na conservação de rotina, né? Mas, gente, é uma instituição que não tem como a gente não se entusiasmar quando a gente está à frente dela, né? Porque é um atendimento ao público, né? A gente atende diretamente ao público. A gente recebe a demanda do prefeito, a gente recebe a demanda da população, e como nós somos a instituição que cuida das não concedidas, a gente cuida da população das menores cidades, das que estão mais distantes, e esse envolvimento com a população ele é estimulante, né? Então, a gente consegue atender pedidos de pessoas muito simples. E outra, eu estou administrando, né, o comando do DR, eu repito muito isso, né, o bem mais caro da população, que eu estou administrando um imposto que é recolhido por meio do ICMS. E eu sempre repito essa historinha, principalmente para os meus engenheiros que fazem a fiscalização dos contratos, que essa fiscalização ela deve ser feita com muito cuidado, né, com muito zelo, com muito escrúpulo, porque o ICMS é um imposto que é preciso ser recolhido para a manutenção em si do Estado e para que ele possa oferecer o serviço para a população, mas ele é feito de uma maneira não tão igualitária, né? Eu, como sou santista, eu posso falar, né? Tem um jogador importante do Santos, que é a mesma Coca-Cola, não vou falar o nome, né? Um jogador muito importante do Santos, que a Coca-Cola que ele toma e paga o ICMS, é o mesmo ICMS de uma senhora que que recebe aposentadoria do INSS, que vai na venda da esquina da sua casa comprar 1 litro de vinagre, um extrato de tomate e um pacote de macarrão. É o mesmo ICMS.
Então, ela é tributada da mesma maneira. Então, o escrúpulo que o servidor público do Departamento de Estrada de Rodagem tem que levar consigo para todo o trabalho, para toda vez que está na ponta da linha, fiscalizando um contrato, ele tem que ter na cabeça, ele tem que ter em mente que ele está defendendo esse recurso, ele está defendendo esse dinheiro, que foi retirado, que foi tributado, que foi recebido pelo Estado, de pessoas simples, de pessoas humildes, assim como de pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior. Então, essa, em si, é o que vem em minha mente todos os dias, da responsabilidade. Daí vem a nossa preocupação em tornar todos os nossos preços praticados, principalmente pela TPU, que nós estamos implementando agora, na verdade já está quase um ano que o DR já tem a sua TPU, da maneira mais justa, que às vezes algumas empresas reclamam, mas a gente tem que trabalhar, nós temos uma responsabilidade muito grande de tornar os preços mais justos. Bom, acho que eu vou dar por aqui por encerrado a conservação de rotina. Eu vou para algo mais interessante, talvez um valor maior aqui. Nós temos um financiamento do BID em torno de 500 milhões de dólares, que isso aí vai refletir em 400 quilômetros de rodovia, que nós vamos, a partir do próximo mês, dando nota de serviço para SP 123, começar a executar esse financiamento do BID. Então, nós temos serviços importantes de recuperação. Há uma barreira nesse financiamento que eu não posso fazer duplicação de rodovia. Então, eu faço a terceira faixa, eu faço algumas melhorias, mas nós não podemos duplicar a rodovia. Então, nós vamos atacar agora a SP 123, a SP 425, lá em cima na região oeste do estado de São Paulo. A SP 222, só na SP 222 vão ser 100 quilômetros de restauração e modernização dessa rodovia, onde nós faremos agora, vamos implementar um programa de faixa segura, onde nós, quem conhece ali a SP 222, que sai da BR-116, ali da Regis Bittencourt, que vai até Iguape. Ali existem vários vendedores de mercadoria, principalmente de banana, à margem da rodovia, e que, em outros momentos, fazia-se simplesmente a retomada, né, da faixa de domínio, e a pessoa saía praticamente sem benefício nenhum. Nós vamos criar 2 polos para que a gente possa realocar as pessoas que estão vendendo as suas mercadorias a mais da rodovia, e nós vamos criar 2 pontos de apoio para os usuários das rodovias, com serviço de atendimento ao usuário, com serviço de recarga de automóveis, com iluminação, com segurança, para que essas pessoas possam estabelecer o seu comércio nesses 2 bolsões que nós vamos criar na SP 222. E a ideia é a gente expandir esse tipo de solução para retirar as pessoas que ficam à margem da rodovia e colocá-las numa área segura. E quais pessoas que têm o direito? Nós já fizemos o cadastramento das pessoas, são aquelas pessoas que têm aquele serviço como subsistência. Então, não é um local para exercer o comércio, ou que nós vamos fazer uma concorrência para colocar as pessoas lá. São pessoas que já estavam à margem da rodovia, às vezes, antes da própria rodovia ser estadualizada, ser asfaltada, ela já tem uma ligação socioafetiva e econômica com a rodovia, então a gente não vai deixar a pessoa para trás. Então, vamos instalá-la nesses 2 locais. Então, uma atribuição interessante, é uma atividade interessante, que com esse financiamento do BID, nós vamos entregar para o Estado de São Paulo. Foi tocado aqui sobre o Brasil São Paulo AeroWeb, que é um programa que já foi desenvolvido no DENIT. Nós trouxemos para o Estado de São Paulo, já venci o tempo, já passou os 40. É que temos um sistema sofisticadíssimo aqui no Instituto agora de tempo ali. Ó. Então tá bem. Agora seriam as perguntas. Serão as perguntas. Não. Então tá bem. Não, o senhor pode ficar à vontade. Nós estamos querendo ouvir. Então tá bom. Esse AeroApp, ele na verdade, ele nos auxilia
a que nós possamos controlar as condições de trafegabilidade e de segurança da rodovia, né? E nós estamos no primeiro ano, nós já rodamos, nós já fizemos a primeira rodada de todos os 12 mil quilômetros, e estamos contratando agora a segunda rodada, porque nós, nos últimos 2 anos, nós fizemos uma implementação considerável em toda a rodovia estadual. E esse sistema de classificação, ele permite para que a gente possa realizar o planejamento, né, tanto de manutenção, e que eu possa atacar aqueles piores trechos de rodovia. É importante ressaltar que, infelizmente, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento do Estado de São Paulo, sem criticar o passado, mas o Estado de São Paulo, o DR, ainda não tinha e não tem sistema de gestão de pavimento. Não temos um sistema de gestão de obras de arte. Estamos criando agora. Mantínhamos as obras de arte fiscalizadas, mas a gente não tem um sistema de gestão, de priorizar a manutenção nas obras de arte. Mesmo assim, o nosso controle, né, ainda é eficaz, né, e eficiente. Até quando teve ano passado a queda da ponte do DENIT, entre o estado do Maranhão e Tocantins, um mês antes nós tínhamos interditado uma ponte na rodovia Talarico, na região de Franca, em São Joaquim da Barra. E houve até uma grita geral, mas com essa interrupção a gente não deixou acontecer o que aconteceu lá no norte do estado. E a gente tem que ter uma coragem também moral e administrativa muito grande, para que a gente, percebendo o problema, a gente tome atitude no mesmo momento. Eu estou com uma ponte interditada também na região do Casqueiro, aqui chegando em Santos, e a ponte tá em São Vicente, né? Cubatão e São Vicente, ela está sendo repassada para a Artesp. Também era um trecho ali que a gente não entendeu por que permaneceu com o DR. O trecho vai ser repassado para Ecovias. Semana passada eu interditei por 4 dias uma ponte em Ubatuba. Então, assim, a gente está há 2 anos e meio no DR, a culpa sempre é do presidente, é sempre nossa, da gestão. Mas há problemas que nós vamos descobrindo com o tempo, né? O DR tem 91 anos, realmente tem um problema ali em Ubatuba, na ponte, e que foi trazido para mim. No mesmo momento eu mandei interditar, já coloquei uma equipe lá para fazer a manutenção imediata da ponte, e já estou contratando, já vi que tinha já uma necessidade, uma demanda de construção de uma ponte, um contrato paralisado. Estamos fazendo a rescisão unilateral do contrato e vamos já lançar ali um RDI, que é o RDC, que é contratação de projeto, para atualizar o projeto da ponte com os seus remanescentes e construção de uma ponte nova ali na região de Ubatuba. E assim, a gente não está se furtando em nenhum momento de tomar, que é a nossa missão, né? Mas, aparecendo o problema, a gente resolve. Mas então, retomando a AREP e ao sistema de gestão de pavimento, sistema de gestão de obra de arte especial. São 2 sistemas que nós estamos implantando, e o AREP está nos auxiliando a ter essa visão global da rede rodoviária, né, não concedida, para que a gente possa aplicar os meios da melhor forma e tornar, né, atacar os piores trechos para que a gente possa diminuir a parte de insegurança viária. Ele é um mecanismo forte quanto a isso aí. Tomando o caminho da parte de segurança viária, também dentro dos nosso site, que eu convido todos a frequentar, de dados abertos, existe uma página especial de segurança viária, que quem quiser, por curiosidade, entrar agora e quiser falar para a gente aqui, né, quem conseguir entrar, às vezes no app não é tão bom, qual foi
a data e a hora da atualização do painel de acidentes. Então, a gente tem esse painel de acidente que a gente acompanha o dia inteiro, porque nós estamos, na verdade, numa luta, numa guerra contra as mortes, né, nas rodovias. Hoje, pela manhã, se eu não me engano, nós estávamos com 539 acidentes, com 539 mortes desde o início do ano. Nos 2 primeiros anos, nós passamos de 700 mortes. Esse ano a gente tem um número um pouco menor, claro que também que a gente perdeu um pouco de malha viária, mas de junho para cá, com a instalação dos radares, nós estamos instalando 649 radares OCR no estado de São Paulo. Em algumas rodovias, a quantidade de mortes zerou com a instalação do radar. Mesmo assim, as multas estão acontecendo, as pessoas estão passando pelos radares, ainda com velocidade acima do permitido. Mas a velocidade média diminuiu e a quantidade de acidentes diminuiu. Ou seja, o radar está demonstrando realmente que ele é eficiente na redução de mortes. Em torno de 20% das mortes estão sendo reduzidas por conta da instalação dos radares. E é interessante, eu acho que eu falei isso aqui da outra vez, mas aqui é um local de formadores de opinião, e quem está assistindo também. Quando a gente fala de radar para as pessoas, invariavelmente eu pergunto para a pessoa, quando eu falo em radar, o que você pensa? A pessoa já fala logo, a indústria de multas. A gente não pode pensar assim. Agora, negar que em alguns locais os radares foram instalados com outras finalidades, isso eu não posso negar. Quando nós chegamos com o governo Tarcísio, chegou no estado de São Paulo, quem se lembra dos radares que tinham na Bandeirantes, na Castelo Branco, que ficavam no canteiro central da rodovia, que você tomava um susto? Não eram esses radares que existiam até início de 23, janeiro de 23? Esses radares eu retirei, porque eles não estavam cumprindo a finalidade. O radar, é claro que o usuário ele tem que andar com a velocidade, dentro dos limites de velocidade de toda a rodovia. Mas a atribuição maior do radar é naquele local que tem mais acidente, que o acidente tem a maior fatalidade, a severidade, naquele local tem que baixar a velocidade. Então o radar ele tem que ser ostensivo, ele tem que ter placas, porque eu não quero multar, né? Eu quero que a pessoa, naquele ponto, ele reduza a velocidade. Por palavras do Tarcísio, Cordeiro, eu torço para que esse contrato seu de radar seja deficitário. Ou seja, que as pessoas naquele local que não ocorra multa. Não ocorra multa. A gente não quer arrecadar, a gente quer salvar vidas. E a gente estava também numa neura de contar, todo dia eu conto quantas pessoas morreram. Eu estou começando a contar quantas pessoas eu salvei. Eu vejo quantas pessoas morreram no ano passado, nesse mesmo dia, e vejo quantas eu salvei. Porque a gente tem que se estimular. Infelizmente, as pessoas não respeitam. Tem local que a gente coloca o radar com placa, pelo menos são 3 placas, e tem local, quando eu coloquei o radar, uma semana, por dia, eram 300 multas. 300 multas. E, geralmente, na parte urbana, que a pessoa repete o caminho, né? Ela passa mais de uma vez. Então, infelizmente, a parte de educação do trânsito é outro tema que a gente tem que enfrentar. A gente tem que mergulhar de cabeça, né? Essa frase meio... Né? Mas a gente tem que mergulhar para que a gente possa diminuir isso aí. A gente vai para outros países, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o túnel lá em Antuérpia, e a gente passou por alguns trechos da rodovia onde tinham radares. E era impressionante o respeito do motorista aos radares. Eu até comentei também com alguns empresários de sinalização, falei, olha, lá a gente não vê tanto terminal de absorção de energia à margem das rodovias. E por quê? É porque as pessoas respeitam o limite de velocidade. Eu fiquei lá 3 dias, eu não vi um acidente. E rodovias assim, que a pessoa podia desenvolver uma velocidade maior. Então, qual a diferença? A diferença é no respeito, talvez no valor da multa. A multa do radar era 90 €.
mas acredito que muito vai da educação. Tá bem? Bom, dando salto aí, acho que encerrando, né, porque eu gostaria de tocar nesse assunto, dentro das mudanças, poxa, tem muito assunto, né? Dá para falar aqui a manhã inteira, e eu só tenho 9 minutos, eu tenho que deixar, acho que, para as pessoas perguntarem, né? Algo que a gente está implementando no DR, que acredito que todos que estão nos assistindo saibam exatamente o que eu vou falar, que é... A gente está atacando 2 ISOs. 3, né? Por incrível que pareça, uma instituição com a história do DR não tem a ISO 9001. Mas essa não é mais importante. Nós estamos colocando eu sempre esqueço o número dela, a 9001, que é a ISO de anticorrupção, a 37001, que é a gestão e antissuborno, e a 37301, que é a gestão de compliance. Então, para que vocês percebam onde que nós queremos chegar dentro da instituição. Então, hoje, a gente percebe que a gente coloca muita culpa no empresário. Aí existe a corrupção porque o empresário ele corrompe o servidor. Eu acho que a gente tem que entender, acho que um pouco, a gente tem que vestir a carapuça, e também o empresário ele corrompe porque tem uma pessoa que está ali pronta para ser corrompida. Então, a gente está trabalhando também dentro da instituição para que a gente afaste essa possibilidade. Então, integridade e corrupção. Anticorrupção. São duas ISOs que nós estamos trazendo para dentro da instituição, que a gente possa entregar da melhor forma, porque a gente pensa, né? Muitas pessoas perguntam, poxa, por que o Brasil não é um país desenvolvido, né? Por que com tanta riqueza a gente nunca alcança, né, um Estados Unidos, uma Inglaterra, uma Alemanha? Por quê? Se a gente tem todas as potencialidades, se a gente tem recursos, né? Eu faço uma comparação muito pequena, assim, né, que a gente fala, olha, o dia que que todos os brasileiros, nós temos que podar 6 árvores, né? É o nosso trabalho diário. A gente tem que podar 6 árvores. O dia que nós sairmos de casa, podarmos as 3 árvores de manhã, pararmos para almoçar, e podarmos as 3 árvores à tarde, ninguém vai segurar o nosso país. O grande problema é que pessoas saem de casa para podar 6 árvores, podam uma e querem receber por 15. Não é assim? Tem pessoas que saem e não podam nenhuma e querem ganhar por 30. E subornam as outras para que contabilizem, né, para que façam a medição, para que ela... Olha, você podou as suas 6 árvores. Se cada um fizer a sua parte, ninguém segura a gente. Né? O servidor fazendo a sua parte, o empresário fazendo a sua parte, o governo fazendo a sua parte, ninguém segura a gente. A conta vai fechar. O problema é que a conta não fecha. Logo que a gente chegou, tinha uma licitação pronta lá para ser assinada, que eu refiz. Eu posso falar porque ela é pública, está no site, está no Tribunal de Contas. Tinha uma licitação que o valor dela era 228 milhões de reais para fazer contenção. A minha equipe de engenharia trouxe para mim o problema, vamos fazer um novo projeto? Vamos remodelar. O engenheiro falou, não precisa remodelar não, é só fazer o projeto inicial. Ele foi mudado no meio do caminho, pelo que a gente percebeu. A gente colocou um projeto inicial, que atendia nas melhores condições. Alguém quer ser voluntário para falar qual foi o valor que nós licitamos? 44 milhões. De 228 saiu para 44 milhões. Esse era uma licitação que já estava pronta para ser contratada. É um exemplo das mudanças que nós estamos fazendo. Revendo o contrato, revendo projetos. A tabela, a TPU, a famosa TPU do DR, era uma tabela fechada. Eu conversando com uma engenheira que é minha assessora, ela falou, Sérgio, eu lá na minha regional, quando eu trabalhava na regional, o meu regional queria
uma composição, eu passei 1 ano e meio atrás da composição, não consegui. Isso eu estou falando de uma pessoa trabalhadora, servidora do departamento. Quem fazia a tabela? Hoje a tabela está aí, na internet, aberta com a sua composição, para quem quiser ver e questionar. E até hoje assim, não tenho recebido grandes questionamentos. Algumas empresas, às vezes, reclamam, falam comigo em off, Codelo, tá, o problema da TPU do DR está quebrando a gente. Eu falei, olha, traga a sua composição para que a gente possa analisar. Se nós estivermos errados, nós vamos corrigir. Aí eu pergunto se alguma empresa trouxe essa composição aberta para que eu possa corrigir. Então, é retórica. Retórica. A gente quer entregar o melhor para a população e nós vamos entregar o melhor para a população enquanto o governo do Estado de São Paulo, né, estivermos aqui, enquanto nós estivermos aqui. Estabelecemos a Câmara Técnica, nós temos a TPU, que é a nossa tabela, que é feita com método, nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, já está funcionando a Câmara Técnica com participação e com convidados, até o Instituto de Engenharia ele se colocou como convidado, a gente viu que a gente não poderia oficialmente, mas pode ser como um ouvinte, né? Mas temos aí a APOP como representante de construtoras, nós temos o Sinaenco como representante dos projetistas, nós temos a CGE participando, o Ministério Público participando, ou seja, é uma forma transparente de se construir uma tabela honesta e justa, que todos ganhem. O Estado ganhe, a população ganhe e a empresa ganhe. Não pode ter perda. Todo mundo tem que ter o seu justo pagamento. Então, acho que acredito que a TPU e o nosso site de dados abertos, com o compromisso de sermos a instituição mais transparente do Estado de São Paulo, é o que eu coloco assim como um legado que nós estamos deixando dentro do Departamento de Estradas de Rodagem. A gente está recebendo alguns acessos à informação, né, pela lei do LAI, né? Toda vez que eu recebo um LAI, eu falo, mas, puxa, isso aqui não está no dados abertos? A próxima vez a pessoa não vai precisar pedir, vai estar lá no dados abertos. Então, a gente está trabalhando assim. Não tem por que a gente se fechar. Não tem por que esconder qual o contrato. Hoje, os contratos que estão nos dados abertos, eles são desde 1981. Todos os contratos, desde 1981, eles estão agora no dados abertos, uma tabela, com todas as suas prorrogações, temos aditivos, paralisações. A pessoa pode fazer a pesquisa que quiser. Todas as emergências executadas pelo DR estão lá em forma de BI, essa eu fiz de propósito, para que todos vissem quais são as regionais que mais fizeram vicinais, emergências, quais são as regionais, quais são as empresas que mais venceram emergências. E impressionante que a emergência caiu a partir do momento que eu proibi que a empresa que administra aquela rodovia, a parte de conservação de rotina, fosse convidada para a emergência. Mas a emergência diminuíram. Não sei porquê, o que aconteceu, deve ter sido uma coincidência muito grande. Tá, gente? Então, é um local que ele é muito difícil, é desafiador, mas tenho muito orgulho, muito prazer de estar à frente. E vocês percebam, né? É transparência. Acho que é só com a transparência que a gente vai conseguir vencer e entregar uma instituição eficiente para a população. Tá bem? Obrigado aí pela paciência e ter me ouvido. Obrigado, presidente do DR, Sérgio Henrique Cadelo Nascimento. A palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas. 30 segundos de pergunta. Que horas são? 3:10. Mais 10 minutos. Surgiu o microfone. Codelo, eu gostaria de perguntar sobre essa questão de mão de obra qualificada, engenheiros. A gente,
Na Semana Nacional da Engenharia do ano passado, a gente fez um debate aqui no Instituto que reuniu as instituições de ensino, mais o CIEE, e se levantou a questão de um déficit de formação de engenheiros no país. Isso também foi objeto de discussões também aí pelos empreiteiros, e a partir daí saiu um movimento que está reunindo aí diversas entidades, as instituições de ensino, no sentido de verificação e atratividade aí para a profissão de engenheiro e para a engenharia em si. Apesar de ter aumentado, como você falou, né, que você mesmo falou que muito engenheiro foi para a área financeira, enfim, apesar dos dados do censo do IBGE dos últimos 12 anos mostrarem que houve uma evolução do número de engenheiros, o engenheiro mesmo aplicado diretamente na engenharia diminuiu, né? O CIEE fez uma pesquisa com os estudantes de ensino médio e eles têm uma série de fatores que levam hoje os engenheiros a não... os estudantes a não ingressarem na carreira de engenharia, né? Então, eu queria te perguntar a visão sua sobre essa atratividade para o setor público, especialmente, né? Porque eu também, que já fui agente público, ao contrário do que muita gente pensa, eu observei no setor público baixíssimos salários, coisas completamente deslocadas da realidade do mercado privado, e uma dificuldade muito grande de você atrair bons profissionais, porque você não tem lá no lado do setor público uma atratividade profissional, um bom salário, uma carreira, enfim, digna de uma pessoa, e ela acaba optando, as pessoas melhores acabam optando por outra profissão, outra atividade. Então, eu gostaria de perguntar qual a sua visão sobre isso, se vai na minha linha, se discorda, enfim. Bom, vamos para o... As empresas realmente elas estão enfrentando um grande problema, né? Acho que, primeiro, é salário, né? O segundo é o tipo de atividade. Então, a pessoa que termina a faculdade de engenharia hoje, e é civil principalmente, ela se coloca à disposição de trabalhar no sol, né, num local, às vezes, inóspito, né? Então, vai da sua formação, das suas experiências. É algo muito complexo, que acho que a gente tem que tratar isso na origem. A gente estava até conversando, né, antes, ali na hora do almoço. Eu tenho que trazer os estudantes de engenharia para conhecer essa atividade. E, assim, a atividade de engenharia rodoviária, ela é apaixonante. Mesmo nos dias de hoje, que talvez o jovem ele não tenha tanto contato com a natureza, ele prefira ficar aqui dentro da cidade, com as facilidades, a partir do momento que ele conhece aquela dinâmica do trabalho do engenheiro na rodovia, ele se apaixona. Eu acho que é fácil a gente entender isso aí. Agora, vai das empresas, de quem quer realmente que o público de profissionais, né, essa oferta aumente, como que ela vai conquistar esses jovens. A gente estava conversando. Poxa, o jovem que está na faculdade de engenharia civil, no 4º, no 5º ano, na parte aí financeira, né, as pessoas oferecem ali um salário, né, uma ajuda de custo para ele que já é atrativo. E nós? O que nós estamos fazendo? E eu não vou conseguir levar esse aluno durante a semana para uma frente de serviço, ele tem a aula dele. A gente tem que criar algum mecanismo que, poxa, ele vá lá um dia ou num sábado, a gente mantenha esse aluno no estágio. É uma forma de cooptar os novos alunos de engenharia. Infelizmente, o mercado financeiro está levando todos. E o que traz a pessoa fica naquele trabalho, ela fica por 3 coisas, na verdade. É o salário, né? O tipo de atividade que atrai, e aí eu vou para o servidor público, é vocação. A pessoa, para ser servidora pública, ela tem que ter vocação.
Se você não tem vocação para servir sem receber, dificilmente você vai permanecer no serviço público. Tem aqueles que usam o serviço público de uma forma de degrau para conseguir outros empregos na vida, mas o servidor público, ele permanece naquela atividade por vocação. Eu falo que hoje eu conto ali, eu tenho algumas pessoas jovens que estão conosco lá no DR, que poderia e estão recebendo convites de outras, como são comissionados, né, de outras empresas, para ganhar bem mais que ganham no DR. São jovens que decidiram e têm vocação pelo serviço público. Infelizmente, quem não tem vocação para serviço público não permanece. É um fato. E a gente tem que trabalhar com isso aí. Como que a gente vai melhorar? Com a criação do Departamento de Infraestrutura, a gente está criando novas carreiras e a gente está oferecendo melhores salários, condizentes aí com o mercado. Não é nada astronômico, né? Ele falou, o servidor público ele nunca vai ser rico. Aliás, se o servidor público ganhar muito, ele se afasta do serviço, né? Ele fica desestimulado. Ele tem que ganhar o ideal para viver de forma digna, atender todas as suas necessidades. Então, nunca vai ser um salário para ser milionário. Mas vai ser em torno de... A proposta nossa para o Departamento de Infraestrutura é um salário em torno de R$12 mil para os engenheiros e para os administradores em torno de 10 mil. Que é algo que já está condizente com o mercado. Mas, infelizmente, hoje não é a realidade no nosso serviço público, principalmente no estado de São Paulo. Mas eu reforço assim, o servidor público ele tem que ter vocação. Ele tem que gostar de entregar para a população, e sendo que aquele algo a mais que ele vai fazer, ele não vai receber nada em troca. É a satisfação de trabalhar para a população. Coronel de Engenharia Codelo. Eu tenho uma grande curiosidade, em parte o senhor já falou bastante sobre ela, mas sobrou alguma coisa que eu gostaria de perguntar. É sobre o colapso da ponte de Tocantins. Criou bastante discussão aqui no Instituto. O presidente do Instituto foi até Brasília falar com o ministro. Está cheio de ponte precisando de manutenção, o que vocês vão fazer? Tem algum processo, tem algum sistema, né? E eu senti em vários níveis de governo respostas até rápidas, mas ficaram muito no nível político, administrativo. O senhor Nipati já me respondeu a minha questão, né? Já falou de um certame com 31 contratações de conservação de rotina, que eu acho que está mostrando que está tendo uma ação. Mas ainda surge para mim uma curiosidade técnica, né? Vocês montaram lá no Departamento de Infraestrutura, ou o antigo DR, um processo, isto é, com câmeras, com drones, com usar satélite, usar o BIM para montar uma modelagem nas pontes antigas. Enfim, tem esse processo já montado, isso aí também é um dos seus objetivos, ou está fora? Então, ainda bem que o senhor falou isso, porque eu não falei nada de tecnologia, né? A SP222, nós estamos fazendo toda ela em BIM. Tanto a parte, vai ser também um RDCI, então, se a contratação de projeto, execução de obra, que a empresa vai ter que fazer tudo em BIM, vai entregar em BIM, e aí a manutenção e operação da rodovia também vai ser no ambiente BIM. E a gente está também, não vou ficar fazendo propaganda aqui de empresa, mas também estamos trazendo mais uma empresa americana que ela tem um nível acima do BIM, que é também de uma outra empresa, onde ela tem, para que vocês tenham ideia, ela tem todo o sistema rodoviário da Inglaterra em um sistema só, porque o BIM, ele também, acho que ele é meio que seccionado, você não consegue ter todo o sistema em um ambiente só. Essa que nós estamos trazendo, que estamos negociando, ela consegue integrar todos os projetos e todo o sistema com as obras de arte inclusas, e que quando a gente faz uma manutenção, uma atualização no projeto daquela obra de arte,
ela já atualiza em todo o sistema. Então, é um passo que nós estamos dando dentro do DR, trazendo inteligência artificial, digitalização de todo o departamento. Esse salto que nós vamos dar, não vamos dar passo, vamos dar salto na parte de gêmeo digital e essa parte de BIM. E voltando na parte de obras de arte especial, desde o ano passado, antes do acidente da ponte, nós estamos fazendo o levantamento de todas as obras de arte do Estado de São Paulo, para que a gente fizesse uma atuação imediata naquilo que devesse ser atacado. Isso nós estamos fazendo. Então, essa preocupação que aconteceu lá em Tocantins, né, sabe, a gente nunca, né, obra de arte, né, a gente às vezes tem uma patologia que não está visível, mas a gente está bem seguro quanto a isso, quanto ao controle das nossas obras de arte. Hoje, nós já lançamos uma licitação para contratar o sistema de gestão de obra de arte, começando pela regional de Ribeirão Preto, mas já vai se estender para todas as regionais. Então, isso nós estamos fazendo. Estamos com um convênio com o CREA, para que o CREA possa instalar e nos auxiliar na observação e no controle por câmeras também das obras de arte de todo o departamento de estrada de rodagem. Enfim, nós percebemos a necessidade de modernização, a necessidade de uma implementação da parte digital de todo o DR. Percebam, o DR, em 2023, ele tinha 20% de sua parte administrativa de maneira digital. Apesar de São Paulo já existir São Paulo sem papel. Quando eu cheguei no DR, minha primeira, segunda semana, foi assinando papel na minha mesa, que me deu calafrios. E no final de fevereiro, todo o DR estava dentro de São Paulo sem papel, ou seja, a gente percebe que é uma atitude e uma seguição do próprio gestor, né? E em junho ele já estava todo dentro do SEI. Então, hoje o DR não existe vida fora da parte digital, fora do SEI. E isso a gente está trazendo também para a parte técnica. Então, nós estamos dando esse salto também. Uma curiosidade, tá bem, Coronel? O georreferenciamento para todo esse patrimônio, todo esse ativo do DR, está usando o quê? O processo BIM também? E se foi trazida alguma experiência do Exército Brasileiro para São Paulo? Aí isso tocou em outro assunto, né? Então, essa parte de patrimônio do DR, que eu acho que não é diferente das outras instituições públicas do Estado de São Paulo, é precário. Controle patrimonial, controle do patrimônio móvel e imóvel é precário. A experiência que eu trouxe é que eu estou com 2 tenentes na parte de administração, que estão fazendo levantamento de acervo. Tanto é que eu recebi uma LAI de uma pessoa que está fazendo uma devassa lá, político, né? Deve ser alguém aí que está depois preparando aí para o debate do Tarcísio, ou alguma denúncia, porque a gente está acertando muita coisa lá dentro da instituição, mas a gente responde. Eu falo, tudo que estão perguntando eu estou colocando no dados abertos. E a pessoa perguntou o controle que eu tenho exatamente de janeiro de 23 até agosto desse ano, de viaturas e de equipamentos do DR, que estão parados, que estão sendo utilizados, a data da última manutenção. Eu vou até chamar essa pessoa para nos ajudar, porque tem equipamentos do DR parados há mais de 30 anos, largado, abandonado em alguma residência. Que nós estamos fazendo levantamento, sim, mas que não existe. Aí ele mandou uma resposta, eu mandei uma resposta dizendo que não tem. A pessoa ficou chateada, dizendo que não tem. Não tem. Há mais de 30 anos. Vai na residência, está lá um mato em cima dos equipamentos de viatura. Não tem controle algum, não tinha controle algum. Com a reforma administrativa, que aí sim eu pude trocar pessoas no DR, pessoas que eu trouxe,
Pegar a planilha de consumo de combustível, a partir do momento que teve a reforma administrativa, eu coloquei as pessoas que são mais da minha confiança, o consumo de combustível caiu mais de 50%. Então, esse é um fato. E se fizer isso nas outras secretarias, nas outras instituições, vai acontecer a mesma coisa. É tapar o sol com a peneira. E a gente tem que falar abertamente. Estamos fazendo controle agora. Controle de equipamento, controle de imóveis, estamos fazendo. Ah, já conseguimos, está 100%? Claro que não. São 91 anos, vou colocar aí 40 anos que não estavam fazendo controle. Agora a gente está fazendo controle. Vou terminar? Não vou terminar. Eu não vou terminar. Meu serviço de patrimônio que eu tenho lá, eu tenho 2 pessoas comissionadas que eu trouxe, que eu tenho confiança nelas. Vamos fazer agora os nossos primeiros leilões de desfazimento de material. Tem lá a placa, lá desde a época de Montoro, eu acho. Está lá para ser vendida. Sabe? Montes e montes de placas, de defensas, de equipamentos. Vá saber, né, o que aconteceu no passado. Está lá. Estamos fazendo levantamento de tudo. O DR estava no Reclame Aqui por rodovia. A gente retirou. O tempo de resposta do DR no Reclame Aqui era mais de anos. Agora a gente demora. Pode entrar no Reclame Aqui. Se tiver mais de 2 dias, tem problema. Mas a gente está colocando de dias para horas, de horas e dias. É claro que a população que entra no Reclame Aqui geralmente é por multa, né? Ninguém fica satisfeito com resposta de multa. Mas a gente está mudando. A gente está dando a cara a tapa. Chamando a população, pedindo opinião. Mas era uma instituição que realmente ela não estava cumprindo da melhor forma aquilo que ela devia cumprir. Mas hoje nós estamos à frente do DR resolvendo os problemas daquele departamento, daquela instituição. Está bem? Eu queria fazer um pedido seguinte, pelo adiantar da hora e compromisso do palestrante, eu pediria que enviasse por e-mail, aí serão perfeitamente atendidos. Bom, meu caro palestrante, Coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento, o nosso agradecimento pela sua palestra e pelos pontos que o senhor nos chamou a atenção, né, que são os dados abertos. Então, audiências públicas, controle social, compliance, conservação de obra pública, e esse eu dou um depoimento que para mim foi um grande susto. Eu fui secretário da prefeitura e havia uma ponte do DR sobre o Rio Pinheiros, a Ponte dos Remédios, em 1998, e essa ponte iria ao colapso. Agora a prefeitura assumiu o problema, nós resolvemos o problema, e o senhor não sabe o problema que nos deu. Sem dúvida, se a ponte não tivesse sido socorrida por nós, o problema seria muito pior. Só que o problema nosso é interminável, e aquele seria triste, mas seria rápido. Então, agradecemos a sua palestra e queremos contar consigo muitas vezes mais aqui no Judiaria.